Graça e paz, irmãos, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Aroma de Vida. Este programa tem como propósito fazer exposição bíblica, exposição sequencial, verso por verso, de livros da Bíblia. E nós estamos, neste momento, expondo a primeira e preciosa carta escrita pelo apóstolo Pedro. E nós já temos considerado que ele, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, foi e é o escritor desta preciosa carta. E para quem ele escreveu? Ele escreveu para os cristãos, ele escreveu para o povo de Deus, ele escreveu para várias igrejas espalhadas em várias regiões da Ásia Menor. Os cristãos, eles não são assim chamados por Pedro, mas Pedro usa outros nomes para se referir a eles. Por exemplo, os cristãos, para o apóstolo Pedro, são aqueles que Deus elegeu, os eleitos. Os cristãos são peregrinos. Os cristãos foram santificados pelo Espírito Santo. Os cristãos foram lavados no sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Os cristãos foram regenerados. Os cristãos, por serem filhos de Deus em virtude da regeneração, nasceram de Deus, tornaram-se filhos de Deus e, portanto, conforme 1 Pedro 1,4, os cristãos são herdeiros de Deus. Os cristãos também são protegidos pelo poder de Deus. Os cristãos aguardam a salvação que já está pronta, que já está preparada para se revelar no último tempo. O apóstolo Pedro, neste início de sua carta, depois dos 2 primeiros versos, onde nós temos o prefácio e a saudação, que é curta, porém profunda, ele aborda a doutrina da salvação. Ele destaca o que Deus fez. Deus nos elegeu, Deus nos santificou, Deus nos regenerou, Deus nos tornou seus herdeiros. Foi isso o que Deus fez. Deus agora, ele está nos protegendo pelo seu poder mediante a fé para a salvação que já está preparada, a salvação plena, final, consumada, ela já está preparada por Deus e nós iremos usufruí-la em plenitude quando Cristo voltar. Portanto, aquele que começou a boa obra, ele irá conduzi-la até o fim, ele irá completar, ele a levará a termo. Por isso, vimos na última mensagem o apóstolo Pedro dizendo no verso de número 6, nisso exultais. Nisso o quê? Ele está se referindo a tudo quanto ele acaba de dizer, a essa salvação graciosa e misericordiosa, e a esse Deus misericordioso e gracioso. Ele começou dizendo, bendito seja. Ele começa adorando. Antes de entrar na doutrina da salvação, o apóstolo Pedro começa bendizendo a Deus, porque o culto sincero, espiritual, verdadeiro, é aquele que brota da gratidão quando contemplamos a grandeza do Salvador e a grandeza da salvação. Por isso, Pedro bendiz. E agora ele volta a mencionar o Deus Salvador e sua obra de salvação, dizendo nisso, nessa salvação, que significa eleição, santificação, ser lavado no sangue, ser regenerado, ser eleito, ser protegido pelo poder de Deus, nisso exultais. Todo cristão exulta em sua devoção pessoal e particular, em seu culto doméstico e quando a igreja se reúne em assembleia para adorar.
A essência da verdadeira adoração é exultar uma alegria indizível e cheia de glória, é celebrar a Deus, o Salvador, é celebrar a grandeza de uma salvação que é eterna. Portanto, por mais tristes, abatidos que estejamos em virtude dos problemas da vida, nós somos conclamados a adorar, a exultar, a louvar com alegria. O culto não pode ser morno, morto, frio, apático, indiferente. Existem pessoas que dizem que compareceram ao local de adoração para apenas assistir o culto, mas todo verdadeiro salvo, ele é um adorador, e ele adora porque ele exulta com grande alegria, ele celebra o Senhor e a sua maravilhosa salvação. O apóstolo Pedro também já nos disse, ainda que agora sejais necessariamente afligidos. Ao dizer, ainda que agora, ele está falando do que estava acontecendo com os cristãos para os quais ele escreveu e também descreve o nosso agora. E ele diz, sejais necessariamente. Ao usar esta frase, ele está deixando claro que as provações que afligem os cristãos não só são permitidas por Deus, como fazem parte intencional do seu plano e do seu propósito. Faz parte do querer de Deus. Nós sabemos que a palavra peirasmos significa submeter a teste. E quando Deus nos submete a teste, o tradutor traduz a palavra peirasmos por provação. Quando, pelo contexto, o tradutor percebe que o autor do teste é Satanás, então traduz como tentação. O apóstolo está dizendo que várias provações, não só porque são muitas, mas porque são diversificadas. Imagine aquele aluno que no mesmo dia vai fazer uma prova de matemática, uma de português, e uma de espanhol e uma de química. São várias provas de todos os tipos, de matérias diferentes. Essas provações, elas afligem, faz parte do propósito de Deus. As consequências de sermos submetidos aos testes que Deus nos envia são aflições. Ficamos muitas vezes tristes, abatidos, ficamos desanimados, prostrados, ansiosos, angustiados, às vezes até depressivos. Essas são as consequências emocionais e mentais das provações. Mas agora, como consideraremos no verso de número 7, o apóstolo Pedro vai falar do propósito. Portanto, as consequências das provações são as aflições, mas o propósito das provações, o apóstolo Pedro nos ensinará no versículo de número 7. Ele diz assim, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro começa o versículo dizendo para quê. Ao dizer para quê, o apóstolo Pedro está indicando o propósito das provações. O propósito é para que a comprovação da vossa fé. A palavra grega traduzida por comprovação, ela significa aprovar após testar. Nós sabemos que todo teste pode simultaneamente ou reprovar ou aprovar. O propósito de Deus, quando Ele nos prova, é que saiamos aprovados naquela prova. Portanto, o propósito é para que a aprovação da vossa fé, quando nós somos provados, nossa fé, ela está sendo submetida a teste. E ela
terá da parte de Deus uma grande oportunidade de provar que ela é genuína, que ela é autêntica, ela é o verdadeiro dom de Deus. Portanto, a palavra significa aprovado depois de testado. Hoje, o controle de qualidade dos produtos fabricados é muito grande. Ninguém joga no mercado um produto que não foi testado rigorosamente. E depois de rigorosamente testado e aprovado, agora sim ele pode ser vendido ao consumidor. Então, percebam, quando Satanás nos submete a teste, o que ele quer é que a nossa fé fique reprovada. Mas quando Deus nos prova, o propósito de Deus é que a nossa fé saia aprovada do teste. E o apóstolo Pedro, ele escreve isso, divinamente inspirado, lembrando-se de que Jesus havia lhe advertido: Simão, Simão, Satanás vos pediu a você e aos demais 11, porque Judas já tinha se retirado, para peneirá-los como trigo. E o Senhor disse: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não esmoreça. Então observe que Pedro e os demais foram submetidos a teste. E nós sabemos que, em virtude de sua autossuficiência e arrogância espiritual, Pedro considerou-se pronto. E quando chegou a hora do teste, ele vergonhosamente negou conhecer Jesus por 3 vezes. Naquele teste, Pedro ficara reprovado. E agora, ao escrever para os cristãos que estão passando por várias provações, eles estavam sendo ridicularizados, desonrados, ameaçados, blasfemados, caluniados, estavam sofrendo rejeição social, quem sabe seus comércios estavam sendo boicotados. Não era ainda uma perseguição oficial promovida pelo Estado, mas era uma reação da sociedade pagã, idólatra, imoral e injusta ao novo caráter, à nova conduta, à nova fé do povo de Deus. Eles estavam sofrendo. E o apóstolo deixa claro que esses sofrimentos, essas tribulações, essas adversidades, elas eram provações, estavam testando, submetendo a fé dos cristãos a um teste. E o propósito é para quê? Para que a comprovação da vossa fé, quando a fé sai aprovada do teste, então está comprovado que ela é genuína, que ela é autêntica, que ela é verdadeira. E nós sabemos que nas Escrituras nós encontramos Deus, por exemplo, provou a Abraão, pedindo o seu filho, a quem ele amava, por quem ele esperou 25 anos, é o filho da promessa. E somente naquele momento, quando ele levanta a faca para sacrificar seu filho, o anjo diz para que ele pare. Agora sei que temes a Deus, porque não me negastes o teu filho. Abraão saiu aprovado, porque a sua fé, a sua fidelidade, a sua obediência a Deus, ficou comprovado que a fé genuína gera obediência e submissão, o fazer a vontade de Deus. Sabemos que Deus provou José. Depois de revelações que ele havia recebido, agora jogado num buraco, vendido como escravo, agora no Egito, numa masmorra, 13 anos ali dentro, e a sua fé foi provada. Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus não cumprirá a sua palavra, a sua revelação? Mas José saiu aprovado daquele teste. Sabemos também que Jó foi provado. Quando Jó foi submetido a teste,
da parte de Deus foi uma prova, para que ficasse claro se a fé de Jó era genuína. Mas também, toda prova de vida, ela acaba se tornando num teste satânico. Assim como todo teste satânico pode se tornar uma prova da parte de Deus. E nós sabemos que a mulher de Jó, após perder todos os seus filhos, é fácil criticá-la, mas se nós nos colocarmos no lugar da mulher de Jó, não foi só uma grande perda material, mas ela de uma vez perdeu todos os seus filhos, uma tragédia. E ela não suportou aquele intenso e grave teste. E ela disse para Jó: ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Esse Deus te abandonou. Esse Deus não é justo. Esse Deus não é bom. Satanás quer sempre nos jogar contra Deus. Por isso, quando várias provações elas vêm contra nós, nós não devemos apenas focar no resultado delas, que são as aflições, os sofrimentos, as dores. Nós devemos nos lembrar que todas as provações têm um propósito divino, que é dar à nossa fé uma oportunidade de provar, comprovar e demonstrar que ela é genuína. Quando você sofre, você se revolta contra Deus? Você diz: Deus me largou? Onde estão as promessas das proteções? Quando um cônjuge vira a cabeça, abandona o seu cônjuge e filhos, é um drama, é uma tragédia. Quando alguém no trabalho te persegue para provocar a tua demissão porque quer o teu lugar, é muito difícil ver uma injustiça, produto de engano, de pessoas trapaceiras. Quando você recebe a notícia de que está doente, uma doença grave, uma doença que vai tirar você do mercado de trabalho, que vai impedir você de viver uma vida normal, de se divertir, uma vida como todo mundo. Como você reage? Os ímpios dizem: olha aí, você crê em Deus, você busca a Deus, olha como você está. Talvez seu coração diga: Senhor, olha os ímpios. A prosperidade dos ímpios, inclusive para os escritores bíblicos, sempre foi uma pedra de tropeço, porque os fiéis dizem: somos fiéis, estamos fazendo a vontade de Deus e sofrendo, e os ímpios estão prosperando, indo de vento em popa, não é? Então, nós passamos por tudo isso, e a pergunta é: onde está o teu Deus? Os ímpios dizem: se Deus é contigo, por que tudo isso está te acontecendo? Então as provações nos afligem, nos perturbam, nos entristecem, nos afligem, depressão, angústia, abatimento e muita dor. Mas nós precisamos compreender que são provas que estão submetendo a nossa fé a um teste. Mesmo em meio a toda dor, você não anda pelo que você vê. A realidade é sofrimento, mas você lê nas Escrituras que Deus é bom, que Deus guarda, que Deus protege, que Deus é justo. Então, o que você lê na Bíblia e a realidade parecem não se compatibilizar, mas nós não andamos pelo que vemos, nós não vivemos pelo que observamos e constatamos na realidade. Nós andamos pela fé, nós vivemos pela fé. E podemos dizer: eu estou sofrendo, eu estou chorando, isso está me ferindo, mas eu creio que Deus me ama. Eu creio que Deus não me abandonou. Eu creio que Deus é justo, que Deus não erra, que Deus é sábio. Quando reagimos assim, a nossa fé, que está sendo dura e severamente testada, ela sai aprovada e Satanás é derrotado. O argumento de Satanás para com Deus em relação a Jó é: o Senhor o abençoa, e um homem abençoado ricamente como Jó, é claro que ele te adora e te serve. As pessoas são interesseiras. Essa é uma adoração conveniente. Tira o que ele tem,
tira as bênçãos, remove todas as graças concedidas e ele vai blasfemar, ele vai revoltar-se contra o Senhor. E Deus autorizou o que Satanás fez, mas mesmo assim, Jó não pecou contra Deus. Jó saiu aprovado daquele teste. E é muito interessante, queridos, porque o apóstolo Pedro, ele está dizendo que as provações nos afligem. Portanto, as aflições, elas são as consequências das várias provações. Mas o propósito para quê? É testar a fé. E quando a fé sai aprovada do teste, sabe o que acontece? Redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo se revelar com poder e grande glória, quando ele se manifestar, na primeira carta de João, no capítulo 3, por 2 vezes é dito que o Filho de Deus se manifestou para tirar os pecados e para destruir as obras do maligno. Mas também é dito no capítulo 3 que ele se manifestará e nós o veremos. E nós seremos como ele é, porque nós o veremos. Será a última, final e derradeira manifestação e revelação. Jesus se revelará. E quando o Senhor se revelar no futuro, no dia do Senhor, então a fé aprovada no teste, ela produzirá o seguinte resultado: ela redundará, diz o texto bíblico, em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Os intérpretes têm 2 opiniões aqui. Uns dizem que quando Jesus voltar, o povo de Deus que foi criticado, caçoado, blasfemado, difamado, caluniado, ele receberá louvor do Senhor revelado, glória e honra. Por quê? Porque foram fiéis e saíram aprovados dos testes. Então, a fé aprovada no teste produzirá este resultado: o Senhor, na sua revelação, ele louvará, ele dará glória e honra aos que mantiveram-se firmes e fiéis e, apesar do sofrimento, não negaram o Senhor, não apostataram, não abandonaram a fé e não arrefeceram. Outros entendem que na revelação de Jesus Cristo, o povo de Deus, o resultado da aprovação no teste da fé, é que o povo de Deus participará do louvor, da glória e da honra que serão dadas ao Salvador por tão grande salvação. Ambas as possibilidades de compreensão são para nós estimuladoras. Por quê? Porque haverá um resultado final. E o apóstolo Pedro, ele vai mais fundo ainda. Sabe como? Ele faz uma analogia. Ele diz assim: o ouro é precioso, sempre foi e ainda é. E as pessoas fazem questão de dizer: é ouro puro, refinado, aperfeiçoado, é ouro fino. Então, se as pessoas fazem questão do ouro puro, e como elas conseguem? Elas derretem, elas colocam o ouro no cadinho, fogo, o ouro derrete. Se tiverem outros metais ali misturados, eles virão à tona. E é possível remover todas as impurezas e metais ali misturados e retirados, e aquele ouro ficou puro. Ele foi refinado, ele foi purificado. Ora, se as pessoas fazem questão de ouro refinado, ouro puro, por isso derretem, por isso colocam o ouro no fogo. E o ouro, que é precioso, mas ele perece, ele acaba. O novo céu e a nova terra virão, mas esta criação será destruída pelo fogo, diz o apóstolo Pedro na sua 2ª carta. Ora, se o ouro que perece
mesmo sendo precioso, as pessoas querem que ele seja puro, por isso colocam o ouro no fogo para refiná-lo. A fé é muito mais preciosa do que o ouro. E nós deveríamos também fazer questão, e não só Deus, de que a nossa fé seja refinada, purificada, no seu aspecto doutrinário, a fé cristã, aquilo no que cremos, o conteúdo, o Evangelho. A fé precisa ser aperfeiçoada e refinada, a nossa confiança. Jesus perguntou para os apóstolos, diante daquela tempestade, do pavor que eles reagiram, ele disse: onde está a vossa fé? Vocês perderam a confiança em mim? Vocês ainda não sabem quem eu sou? O meu poder? Cadê a confiança de vocês? A fé também tem o aspecto da ação. A fé sem obras é morta. As obras constituem a fé. É impossível ter fé sem obras. E você demonstra a sua fé através das suas obras. Portanto, a fé, ela precisa ser burilada, aperfeiçoada, refinada, porque ela é preciosíssima. Como o apóstolo Pedro disse, Deus graciosamente está guardando no céu a herança para os salvos, mas ele também na terra está protegendo, guardando os salvos para a herança. De nada adiantaria ele guardar e proteger a herança para os salvos se aqui ele não proteger os salvos para esta herança, para herdarem a salvação, por analogia, descrita metaforicamente aqui como herança. E esse poder de Deus maravilhoso que nos protege é mediante a fé. Vejam a importância da fé. Essa proteção não é mecânica, é mediante a fé. À medida que você crê e você exerce a sua fé, o poder de Deus te protege. Pedro vai falar também, alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma, no versículo 9. A salvação é pela graça por meio da fé. E será pela fé que nós alcançaremos, diz o apóstolo, o objetivo da fé, que é a salvação consumada, plena e finalística. Assim, compreendamos que necessariamente, ou seja, faz parte do plano e do propósito de Deus que sejamos provados. É verdade que as provações nos afligem e nos fazem sofrer, mas não foque nos sofrimentos que as provações produzem. Pense que faz parte do propósito de Deus e que o propósito é submeter a fé a teste. E quando a fé sai aprovada no teste, ela produz o seguinte resultado: ela redunda em louvor, glória e honra na revelação final, no grande dia do Senhor, na revelação de Jesus Cristo. Assim, eu rogo para que Deus te conforte, te console, para que em tudo quanto você estiver passando, por causa da sua fé, no mundo tereis tribulações, que todas as adversidades e tribulações pelas quais você esteja passando, você se dê conta de que você está tendo uma grande oportunidade de comprovar, de provar que a sua fé em Deus é genuína, é autêntica, é verdadeira, não é espúria, não é falsa, como muitos que, quando sofrem, blasfemam, se revoltam contra Deus e largam tudo e abandonam Deus, a palavra, negam as Escrituras e o próprio Deus. A minha oração é que você saia aprovado do teste, para que haja louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Eu peço a Deus que te abençoe rica e abundantemente.